2019 foi embora, estamos em 2020 e apesar de todas as festas que nós vivemos, das confraternizações, a realidade começa agora. E começa em especial para os pais e para as mães que têm filho ainda em escola. As listas escolares estão chegando, listas absurdas, coisas que pedem que a gente não sabe o que é que o aluno, o nosso filho, vai fazer com ela. Mas por conta de querer dar a melhor educação, a gente compra. Mas e o meu direito? E o seu direito, consumidor? Será que realmente não estamos pagando a mais? Para conversar sobre isso, sobre o direito de consumidor, a gente vai pedir ajuda, mais uma vez, ao nosso advogado, doutor Marcelo Gervásio, para a gente conversar sobre esse assunto. Doutor Marcelo, muito boa tarde. A minha primeira pergunta, o senhor já está a par do que eu estou falando aqui, o senhor acompanha essa questão de lista escolar? É sempre uma dívida que tem que ser paga no início do ano. E para os pais, o que fazer? Leonardo, é importante demais vocês da TV Diariamente disponibilizar esse espaço para que a gente possa falar de algo tão iminente, tão sério, né? E que deve estar aí mexendo com a mente de muitas pessoas que têm que arcar com todas essas despesas. Léo, é importante nós dizermos e deixarmos claro para as pessoas que o direito do consumidor, ele surgiu justamente para proteger, né, a parte mais fraca nessa relação, que é uma relação de consumo, né, no caso o consumidor. É importante que o consumidor saiba que existe toda uma legislação que o ampara, que o protege, né, contra quem em tese é mais forte, que são as empresas, as grandes empresas. Então o consumidor, ele tem que estar a par do que diz o Código de Defesa do Consumidor e a legislação pertinente a isso, né, porque ele precisa estar protegido contra alguns abusos. Então, consumidor, esteja ciente dos seus direitos e se proteja, né? Essa questão, Leonardo, da lista de material escolar, por exemplo, né, tem gerado muita polêmica no que diz respeito, por exemplo, a pedidos, né, a itens absurdos na lista de material escolar. É importante que o consumidor saiba, por exemplo, que é proibido, né, a escola solicitar em lista de material escolar itens que sejam de uso coletivo, como por exemplo, garrafão de água mineral para ser usado na escola, como papel higiênico, material de limpeza, né? Tudo que for de uso coletivo é proibido que a escola peça, né, na lista de material escolar. Inclusive, né, mesmo aquilo que a princípio não é de uso coletivo, mas se for pedido em quantidade exorbitante, né, o pai, o responsável, né, pelo adolescente, pela criança, tem direito a ter o plano de uso anual daquele material da escola, porque possa ser que a escola use aquele material que é de uso individual, se for pedido de forma exorbitante, para uso coletivo, e é proibido. A questão, eu estou me lembrando, o senhor está falando uma resma de papel, aí tem colégio que pede uma, pede duas. E a gente sabe que durante o ano letivo não tem como a criança usar todo aquele papel. Pois é, Leonardo, é importante que os pais estejam atentos, né? Porque todo aquele produto que inclusive, né, é de uso individual a princípio, mas se for pedido em quantidade exorbitante, o pai, o responsável, tem direito a ter acesso ao plano de uso do colégio para aquele material, porque ainda assim, né, sendo pedido de forma exorbitante, pode configurar, né, que o uso seja para ser feito de forma coletiva. Então, é abusivo, assim como, Leonardo, também é abusivo, né, que a escola solicite que o pai, que a mãe compre material de determinada marca, em determinado local, né, é proibido. Inclusive pode se configurar a questão da venda casada. E venda casada, Leonardo, é crime. Importante demais nós termos esse espaço aqui para falar de direito do consumidor, porque muitas vezes o empresário, o dono de escola, né, não sabe que está cometendo crime contra a ordem tributária, contra a ordem econômica, né, solicitando que o pai ou a mãe compre determinado produto em determinada loja ou de determinada marca. Ele pode estar incorrendo em crime. Não é só a prática de um ilícito civil, ele não só está atentando contra o direito do consumidor. O empresário pode estar cometendo crime e muitas vezes não sabe, faz aquilo de forma
ingênuo, é inocente e não sabe que está cometendo crime. É importante também que o consumidor saiba disso. As escolas, né, os empresários, donos dos estabelecimentos escolares, não podem exigir que o material seja de uma marca definida ou que seja comprado em um local definido pela escola. Eu não tenho informação de nenhuma escola que tenha feito isso, mas é bom a gente questionar. Por exemplo, se fez a matrícula, o pai foi lá, fez a matrícula, reservou a vaga do aluno, pagou essa matrícula, aí vai começar as aulas, mas ele ainda não conseguiu comprar todo o material. O aluno pode ser impedido pela escola de assistir às aulas? Leonardo, é muito importante que a escola use de bom senso, que se coloque aí a questão do equilíbrio, né? E é importante também que o consumidor saiba que ele vai estar sempre sendo protegido, né, por toda a legislação que protege o consumidor contra esses abusos, né? É importante que se use equilíbrio e na grande maioria das vezes, Leonardo, nesse caso, as escolas cometem abuso, né? Cometem abuso. E o consumidor que se sentir lesado, Leonardo, procure um advogado da sua confiança, né? E na maioria das vezes cabe inclusive o pedido de indenização por danos patrimoniais, extrapatrimoniais. E repito, isso aqui serve até como uma espécie de consultoria gratuita, né, para os donos de escola. Cuidado com a questão da venda casada, cuidado com a questão aí das solicitações absurdas, né, para que se compre em determinada marca, em determinado comércio. É importante também, Leonardo, frisar que as escolas, elas devem ter biblioteca própria, mas elas não devem ter necessariamente livrarias e exigir e obrigar o pai a comprar o livro na própria escola também. Para a gente explicar um pouco mais, se isso acontecer, se houver o abuso, o pai procurar os seus direitos através de um advogado, se acontecer da escola com raiva, vamos dizer assim, começar a perseguir o aluno de alguma forma, cabe aí uma ação? Cabe, Leonardo, cabe uma ação por danos, de repente, patrimoniais, extrapatrimoniais, por danos morais. Então, assim, é importante que o consumidor esteja atento aos seus direitos, né? Se sentir lesado, abusado, prejudicado, procure um advogado da sua confiança, né, para que tenha seus direitos respeitados. Inclusive, Leonardo, o cidadão comum, né, os consumidores devem ajudar na fiscalização, né, do cumprimento dos direitos dos próprios consumidores. Se a população aceita, se fica calado, de bom grado, esses abusos continuarão a acontecer de forma recorrente. Então é importante demais que o cidadão saiba que existe toda uma legislação que o protege. Inclusive, Leonardo, se a gente for se ater à legislação que protege o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver que existe a inversão do ônus da prova. O empresário é que tem que provar que ele está certo, que ele não está errado, porque o legislador, quando projetou o Código de Defesa do Consumidor e toda a legislação pertinente a isso, ele já imaginou o consumidor numa posição de inferioridade, né, diante do empresário, diante das grandes corporações. Então, consumidor, esteja atento aos seus direitos, não deixe que seu filho seja abusado aí moralmente, não aceite abusos, não aceite que a escola exija de você a compra de material de uso coletivo. Você não é obrigado a comprar para a escola material de uso de limpeza, garrafão de água mineral, tudo que configurar, que seja de uso coletivo, você não é obrigado a arcar com essa despesa. Só para a gente encerrar, doutor, escola que faz a sua propaganda, divulga que há vagas e oferece nessa propaganda curso de informática, temos inglês, piscina, não sei o quê, e por isso a mensalidade fica um pouco mais salgada. Aí o pai paga para dar ao filho o melhor. E depois percebe que não está tendo aquela aula de informática, não tem aquela questão da piscina, ou seja, foi uma propaganda enganosa. O que é que o pai pode fazer? Pai, repito, deve buscar um advogado da sua confiança, né? Se prometeu, se tinha escrito no banner de propaganda do produto, né, todos esses itens, curso de informática, curso de inglês, e não cumpriu, com certeza, né, o consumidor, o aluno, o pai da criança ou adolescente terá direito aí a uma indenização por algum tipo de dano. Então esteja atento, não aceitem menos do que aquilo que foi contratado, do que aquilo que foi anunciado, inclusive em propaganda, e busquem um advogado da sua confiança e vamos juntos, todos fiscalizar aí esses abusos,
para nós garantirmos que o consumidor tem os seus direitos mínimos respeitados. Nós queremos agradecer ao doutor Marcelo e deixar essa dica para os pais. A gente sabe da importância da educação e do sofrimento que é, do sacrifício que é você manter o seu filho na escola particular, pagando caro. Então, a nossa ideia, a nossa opinião, o nosso conselho é que você esteja atento e fiscalize também a escola do seu filho.